Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Trading. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, uma amiga minha de longa data e uma profissional que eu admiro demais, que é a Stella Antonioli. Ela é Head Jurídico, Head Legal há muitos anos, tem muita experiência, pode ajudar bastante a gente a conhecer mais desse assunto que muitos traders não gostam, né? Que é a parte de legal. Mas eu vou falar, gostando ou não, tem que entender e entender a fundo, tem que ser parceiro, tem que estar próximo. A gente vai falar um pouco dessa parceria das áreas, o quanto não é simplesmente ter um departamento de legal no trading, mas o quanto trading tem que enraizar legal e quanto legal tem que enraizar trading para que isso realmente funcione. Então, eu vou passar a palavra para a Stella, para que ela se apresente. É muito melhor do que eu ficar aqui falando. Seja bem-vinda. Obrigado, Stella, por comparecer aqui. Obrigada a você, Renato. É uma honra. Estelinha, né? Estelinha, né? Aqui é amizade. Então, pessoal, muito obrigada. Fico muito honrada pelo convite. Desde que o Renato também me convidou a participar do projeto, né, da RZ Commodities, da formação em Commodity Trading, eu achei sensacional. Era uma coisa que ele sempre falou, desde que eu conhecia. Eu acho que ele tem essa verve, né, de dar aula, de ensinar, de passar o conhecimento. Eu também gosto muito disso, acho que a gente coincide. E eu fiquei muito feliz com o teu projeto e hoje de participar aqui. Muito obrigada. Espero, né, que eu consiga atender suas expectativas e também explicar um pouquinho, né, do que a gente faz no dia a dia, né? Já trabalho com trading. Olha, eu estou perdendo a conta, mas já é mais de 15 anos nesse mercado de commodities. Trabalhei com o Renato, não vou contar as empresas, mas acho que em commodity de açúcar, etanol, né? Em trading de açúcar, etanol. Depois eu fui para escritórios jurídicos, também atendendo o mercado de trading, então já fiz outras commodities também, aço, celulose, e a gente vai passando e vai pegando, né, muitas coisas na prática, porque é uma área, Renato, que nas faculdades a gente nem toma conhecimento que existe, sabe? Na formação jurídica, a gente tem um pouquinho sobre contratos internacionais, direito internacional, a gente tangencia algumas questões do trading. Mas o advogado em si, quando sai formado, ele não sabe que existe, né, esse mundo do direito das commodities, que conversa com o direito marítimo, né, com toda a logística internacional, muitas normas internacionais. Então, é um mundo que eu tomei contato muito na prática, trabalhando em empresas, né, na operação. Assim, eu sempre recomendo para os meus colegas advogados aprender sentado com os traders, né, na mesa de negociação, ver o que eles fazem e também no chão da operação, né, visitar porto, visitar a logística, como que carrega, porque é só assim que a gente entende mesmo e começa a conectar, né, o mundo legal, jurídico, né, com esse mundo do trading, a operação, né, como acontece. E depois a gente vai se aprofundando. Então, assim, fico muito feliz, porque eu tenho uma formação muito prática nisso, né? E trabalhando com as commodities que já trabalhei, a gente vai falar um pouquinho disso, acho que o que elas têm em comum, o que esse sistema, né, de direito de commodities tem em comum. Eu queria bem trazer isso também nessa conversa com você. Mas é uma experiência que, assim, não é só estudar, né, para o advogado. Não vem de um conhecimento só teórico. Inclusive, não vem de uma legislação só. A gente precisa estar inteirado com diversas, né? Essa era até uma pergunta que eu ia já te fazer. E como você começou a falar sobre isso, eu vou reforçar um pouco. Você passou por diversas commodities. Trabalhou com diversas commodities. Também trabalhou com shipping, trabalhou com trading diretamente, área de M&A, mas relacionado ao commodity trading, né? Então, você está acostumada com diversos assuntos do direito e em diversas commodities. Como você falou, na educação formal, não existe uma preparação específica no commodity trading, né? Obviamente, minha formação, junto contigo, tá aqui esse podcast para, obviamente, preparar mais as pessoas a entrarem nesse terreno com um pouco mais de conhecimento e preparo. Mas como que essa tua experiência, ela te moldou, né,
para que hoje você tenha tranquilidade de, sei lá, atuar em uma nova commodity, um novo setor e etc e tal. Como isso te moldou e falar um pouquinho desse choque, né? De você entrar no mundo. Eu imagino que quando você faz, sei lá, 5 anos de faculdade, uma especialização, todos os exemplos, tudo que você fala é relacionado a outro mundo. De repente você cai no mundo de commodity trading e aquilo parece ser confuso, né? Tem que entender o trading, tem que entender a precificação. Como que foi esse choque e como isso te moldou? Ótima pergunta. Eu quero estar aqui também para inspirar novos advogados a atuar em commodity trading e também os traders a se aproximarem do seu jurídico e também trocarem essa experiência, né? Que tem uma formação conjunta, né? Eu acho que é uma parceria excelente, né? Como a gente foi parceiros, acho que tenho outros colegas traders que me ensinaram demais. Eu acho que é muito importante essa parceria para aprendizado mútuo, tá? Olha, o profissional hoje do direito, não adianta ele ficar achando, né, que os livros têm todas as respostas, não tem. E acho que o profissional, para trabalhar em commodity trading, tem que ter realmente essa vontade de aprender da operação. Tá? Isso eu sempre falo para todas as pessoas que trabalharam comigo, que eu tive a oportunidade também de tutorear, de ser tutora, né, no trabalho. Olha, vocês precisam gostar de operação, escutar outras pessoas de outras formações, né? E a gente se torna um advogado no meio dos economistas, dos engenheiros, né? Do pessoal que trabalha em diversas áreas. E é muito gostoso, assim. Eu acho que é muito gratificante você aprender de uma forma multidisciplinar, né? A gente ter essa formação realmente multidisciplinar. Bem, você falou que foi um choque. Sim, foi um choque, porque eu acho que as faculdades não estão preparadas para esse dinamismo todo, que é um mercado e que tira você, inclusive, da lei brasileira, sabe? Porque a gente sai com aquela formação. Sou advogado, sou agora bacharel em direito. Tudo que eu estudei foi leis brasileiras e noções de direito internacional. De repente, a gente navega num mundo em que a gente está navegando em todas as legislações possíveis, né? Com contrapartes do mundo inteiro, essa multilateralidade, né? Nas negociações, nos contratos. Então, é muito importante ter realmente uma cabeça aberta para aprender da operação e trazer os mecanismos do direito, né? Eu tinha uma professora que falava que é um sistema de gavetinhas e de caixinhas que a gente vai trazendo os institutos, né? Então, é exatamente isso. Acho que não é partir do direito, mas sim da realidade e trazer os institutos do direito para trazer essa segurança que as relações do trading precisam, sabe? Então, assim, eu vejo muito um ensinamento contrário. Essa é a minha advocacia no trading, tá? Então, eu estou trazendo da minha experiência, gente. Eu acho que eu parti muito mais da prática do que da teoria para a prática. Tá? Eu acho muito importante o diálogo, a gente ser pessoas profissionais abertos a aprender da operação. Legal. Muito bom. Então, fica claro que não basta fazer uma formação em direito, você precisa entender o terreno que você pisa e aí você usa as ferramentas das instituições, diversas instituições de direito. Exatamente. E aplica para aquela realidade, né? E é interessante que o Brasil fala uma coisa, tem um entendimento, lei inglesa, americana, não sei o quê. No final, trade internacional acaba recorrendo à lei inglesa. Mas se fosse tão simples assim, seria mais fácil, né? Mas no final, todo mundo tenta dar um puxadinho para tua própria interpretação local, né? Eu até queria trazer assim esse ponto, né? Por que a gente fala que é lei inglesa? Na verdade, é um conceito mais geral, Renato, que eu vejo assim como advogada. O direito do comércio, né? O direito comercial, ele tem como fonte principal o costume prático. Então, já é um direito que nasce da prática entre as pessoas que estão comprando e vendendo. Não existia um advogado para dizer como iria acontecer o comércio, né? Nos primórdios, né? Do início das grandes
por exemplo, nações comerciantes, não existia um advogado ali dizendo você tem que fazer isso. Era o contrário. Os comerciantes... Todo mundo fazia, os comerciantes fizeram as suas práticas, né? Eles começaram, eu vou vender determinado produto, eles criaram os seus costumes. Então, é um direito, o direito das commodities, ele é nascido dos costumes, né? E depois chega lá um profissional e consolida aqueles costumes, escreve o que está acontecendo ali, o que ele está vendo ali. Então, ele nasce realmente, a fonte é o costume comercial, é a prática, e depois ele vira lei, né? Ou ele vira uma norma entre aquelas partes, que hoje acontece muito isso. O que a gente vê no direito das commodities não são leis feitas por estados, mas sim normas que valem para aquele mercado, né? E elas são consolidações de práticas daquele mercado, daquela commodity. Por que a gente fala lei inglesa, né? A lei inglesa tem muito a ver com as navegações, né? Porque foi uma nação que teve um poderio muito grande naval. E aí, pela prática, né, por ter um volume muito grande de operações navais e começar a fazer comércio naval, foi se consolidando as práticas, né, nas legislações inglesas. E a lei inglesa virou uma referência a partir disso, de observar a prática e colocar isso por escrito, né? Então, se criou também um microcosmo, né, no mundo do direito marítimo, né? Então, eu acho que o que a gente está falando tem muito a ver com isso, né? Aprender da prática, porque sempre foi assim também. É um direito que nasceu do comércio, né? Eu lembro, quando você fala isso, eu lembro daquelas conversas que a gente tinha, né, no início, e acho que vai continuar tendo sempre que a gente atua num mercado novo. Assim, ó, vem cá, eu vou te explicar como é que funciona o meu mercado. Não, aí você fala, às vezes você fica meio de cabelo em pé, né? Fala, pô, mas eu trabalhei com tal commodity, os caras faziam assim. Aqui vocês fazem isso mesmo? Né? Acho que você fica espantado às vezes, né? A prática de uma commodity não é igual à prática de outra commodity. Exatamente. Então isso acaba entrando como se fosse uma jurisprudência daquela commodity. Isso. Hoje nós temos muitas normas já consolidadas. Inclusive, cada mercado de commodity tem uma associação que tem força, né? Que coloca um código de regras para aquele mercado e vira uma referência. Né? O que é importante? Para usar aquelas normas, eu preciso dizer que eu vou adotá-las. Né? Porque é totalmente um mundo contratual, é um acordo de vontades privados. Né? Então, por exemplo, existe uma associação do açúcar, por exemplo, e se consolidou uma norma costumeira daquele mercado de açúcar. Né? Qual que é o nome? É a Sugar London Association, por exemplo, Sugar Association of London, a SAL, né? Sim. A gente fala o açúcar é a SAL. No algodão tem a NEA, tem o ANEC dos grãos, a GAFTA, BP Oil no derivado de petróleo, Exatamente. Todo mundo recorre a um padrão, né? Exato. O que são essas associações? São realmente players dos mercados que estão lá na prática, no dia a dia, e eles fazem esses acordos, né? Vamos praticar assim, vamos colocar esses padrões, porque nada melhor do que quem conhece, né? Por exemplo, qualidade, claims de qualidade. Quem conhece o produto, quem sabe o uso do produto é que está mais qualificado para colocar essa norma. Então, esses próprios players que compram e vendem esses produtos se reúnem, formam essas associações ou grupos e estabelecem entre si, de comum acordo, normas. E cada praticante do mercado pode adotá-las por referência. Então, isso é muito... Acontece em todas as commodities, Renato. Eu acho que a gente pode ver, como a gente citou várias associações, e esse mecanismo de você escolher no seu contrato aquela referência daquela associação, aquele padrão, aquele standard do mercado. Tá? É uma coisa que não nasce do Estado, não nasce né, como outras leis, por exemplo, direito criminal é algo que o Estado coloca para a sociedade. É o contrário, é a autonomia da vontade sendo praticada, né, no grau assim que eu considero o mais essencial, porque você realmente está dizendo, eu vou sentar nessa mesa numa qualidade de igual, e estou adotando essa norma, estamos adotando essas regras para a nossa transação de comum acordo e nós concordamos a nos submeter, inclusive, a esse tipo de disputa, esse tipo de resolução de disputa. Então, assim, realmente são as partes privadas fazendo a sua lei, né? A sua lei própria, que é o que a gente fala, né? O contrato é a lei entre as partes.
E no direito das commodities isso é muito claro, né? Eu acho que é uma das coisas mais claras. Não existe hipossuficiência de partes, né? No direito, em outras áreas, quem é advogado aqui sabe que existem, por exemplo, no direito laboral, no direito trabalhista, a gente sabe que a negociação ela não está no mesmo patamar, o empregador e o empregado. Então, existe o conceito de hipossuficiência. E as normas trazem vários mecanismos para tentar equalizar. No direito comercial, no direito das commodities, não existe isso. É praticamente uma presunção de que as partes têm a mesma posição e estão de igual para igual negociando. Então, é muito bonito também, né? Juridicamente, assim, por isso que eu falo, eu sou apaixonada, mas é muito bonito isso, você construir um negócio, assim, realmente do zero. E é importante conhecer a operação, por isso que eu ressalto, gente. Como que a gente vai atender, criar um contrato que tenha uma qualidade, que ofereça uma segurança, né, para uma empresa fazer grandes negócios, grandes volumes, é muito importante conhecer a operação. Não Sim. tem como. Sim, e eu reforço aqui assim, a importância disso no sentido de proteger a empresa, né? Muitos traders, às vezes, têm tanta confiança na contraparte, falam assim, cara, aqui é no fio do bigode. Enquanto tá tudo bem, vai no fio do bigode. O problema é que quando começa a dar problema, realmente é ali que você conhece a tua contraparte. Eventualmente, ele começa a entrar num método de modo autodefesa e às vezes até ataque que você se surpreende. Então, nesse momento, o contrato ele entra para te proteger. E o contrato, acho que vale reforçar aqui, se ele for muito leonino, ele vai te proteger até demais, num ponto de que as empresas passam a nem querer mais fazer negócio contigo. Então, no commodity trading, o ideal, isso eu até ensino em algumas aulas ali, sobre reputação, sobre mindset do trader, etc. Uma das boas características do trading é você ser gravitacional de negócio. As pessoas te buscarem, quando tiverem ideias, tiverem oportunidades, buscarem proativamente. A gente ativamente e proativamente busca negócio, mas se todo mundo, quando buscar fazer negócio, lembrar da gente, a gente multiplica a oportunidade. Se o teu contrato for extremamente leonino, obviamente, você vai gerar repulsa. Então, tem que ter um certo equilíbrio, mas também gerar um nível de proteção que você não pelo menos não seja ingênuo e não vá completamente exposto numa negociação. E aí, o que eu queria perguntar para você, Estela, como que você consegue, na tua experiência, equilibrar a velocidade e a urgência da necessidade de negócios com a boa calibração e a boa análise e um bom design de contrato, né? Porque no final ele está falando, para desenvolver um bom contrato, precisa fazer uma análise profunda. Fazer uma análise profunda demanda tempo. E tudo que trading não tem é tempo. É sempre na urgência, sempre na velocidade. Como que você equilibra isso? Ótima pergunta. E você já usou a palavra que eu queria usar na resposta. Gente, tudo é design e inteligência prévia. O trader não pode sair fazendo, né? Acho que isso é muito importante a gente falar. Quando vamos montar uma operação para uma empresa e você quer escalar, precisa ser planejada e ter um design prévio. Eu acho que o design é algo que tiraria completamente o preconceito dos advogados, dos traders com os advogados. Porque a gente tem como oferecer uma ferramenta extremamente veloz, Renato. Só que a gente precisa fazer todos os ajustes antes, né? Um pré-trabalho. Exato, porque assim, você está montando uma operação de, por exemplo, uma produção, uma originação. Em sequência, você monta toda a logística, você monta o aparato de logística e físico que você quer usar. Mas você não vai pensar nos contratos que você vai usar em cada etapa? Faz parte. Então, eu falo, o sucesso do meu trabalho depende do momento em que eu sou envolvida também. Então, assim, eu sempre falo, é muito importante a gente estar junto com vocês, traders, no momento de fazer o setup da operação. Né? Porque a gente cria mecanismos extremamente velozes para vocês. O melhor contrato não é o contrato maior, com mais cláusulas. Esse pode ser o pior contrato. O que a gente faz é estudar bem os cenários regulatórios, né? Estudar bem
onde eu quero colocar esse produto? Origem, destinos, formas de venda, Incoterms, fazer um setup prévio, pensar essa operação. E, nesse momento, o advogado é mais relevante do que no meio da coisa acontecendo. A gente é muito mais relevante para vocês antes de tudo acontecer, né? Na criação das operações. E isso é uma parceria de sucesso. Quando a gente trabalha juntos, colocando bons templates que sejam velozes, né? Eu acho que nós já trabalhamos em várias empresas, cada uma tem um jeito de trabalhar, assinar um contrato por trade, mas também a gente pode assinar uma vez um modelo de contrato, condições gerais, e criar boletas na velocidade do trader, com o que ele sabe fazer melhor, que é discutir só as questões comerciais. E os pontos jurídicos já ficaram de uma outra forma. Escolhendo bem origem, destino, determinando bem como a gente vai fazer essa logística, por onde vai passar, a gente consegue ver os riscos regulatórios antes. Então, assim, também estou puxando a sardinha para o meu lado, tá, pessoal? É muito importante colocar o advogado antes. No dia a dia, quando a gente é colocado no olho do furacão, né, para apoiar, eu acho que a gente tem sim como fazer isso de forma bem cirúrgica, né? Advogados, não pode ter cabeça extremamente jurídica nesse momento. Nós estamos atuando ali, né, como médicos, fazendo uma intervenção pontual e precisa, com direito, numa realidade que é o que importa no final, o resultado daquela transação. Então, ou seja, o que eu queria falar o mais importante é a gente participar desse setup, né, dessa criação do design, né, do que nós vamos fazer nesta empresa, que tipo de trade, qual operação. E depois, sim, a gente tem que atuar e precisa apoiar os traders e também as equipes de operações, né, no dia a dia. Mas o trabalho fica muito mais fácil. Sim. E aí eu trago um ponto relevante aqui. A Estela, quando fala de design, ela está falando do contrato padrão, né? A GTC da empresa. Se você sempre usar a sua GTC, vai ser muito mais fácil, né? Obviamente, na vida prática, às vezes o cliente ou o fornecedor vai querer usar a GTC dele. E aí, eu trago até um ponto e gostaria que você complementasse, Estela. Business Confirmation, né? Que é o primeiro contrato. É quando o trader fecha o negócio e manda um e-mail com recap do negócio. E ao longo da minha carreira, fui criando algumas práticas que me ajudaram demais, porque às vezes a GTC do cliente é completamente diferente da sua GTC. Então, depois que você fecha um negócio e coloca os jurídicos para se falarem, do que vocês, traders, não falaram, vai dar um pau danado, o contrato nunca assina e vira uma exposição jurídica para as duas empresas tremenda. Se você já conhecendo a sua GTC e numa pré-conversa com a Estelinha do que é essencial tá numa BC, porque aí mesmo que você use a GTC da contraparte, se ele já topar a nossa BC com determinadas condições, você já sabe que já está meio caminho andado de aprovar a GTC deles, porque a BC sobrepõe a GTC. Então, ou seja, no momento que você está negociando, ao invés de você só negociar preço e entrega, já negocia com base na BC. E eu comecei a fazer isso. Eu fazia toda a BC com 20 linhas e mandava para o cara, ó, indication, strong indication. O cara tinha que ler todas as linhas da BC. Quando a contraparte ela lê aquela BC, vai tornar a negociação um pouquinho mais chata. Mas, na verdade, vai ser bom para ele e bom para você. Porque cláusulas de contrato fazem preço. Tá? Isso muda completamente o preço. Porque é mais risco, menos risco. Mais risco deveria ter mais preço, menos risco, menos preço. Para os dois lados. Então, e muitas vezes a contraparte não lê direito, não dá atenção, e você já leva alguma vantagem ali por você impor o que é importante para a sua empresa. Está defendendo a sua empresa naquele negócio. Então, se você, desde o início, do D0, já negociar uma BC bem completinha, que eventualmente você fala o seguinte, ó, preço, entrega, método de pagamento, etc e tal, algumas condições inegociáveis em termos de jurídico que geram exposições ruins,
e eventualmente você fala all other terms as per ANEC. Então a gente está de bem com muita coisa do ANEC. O que a gente gostaria de adicionar, você já põe na BC, algumas cláusulas, e o restante deixa para o jurídico. E aí, se você conseguir colocar teu AGTC, ainda mais fácil. Se entrar na GTC do cliente e o cliente já deu o ok na tua BC, vai ter que entrar tudo que está na tua BC na GTC do cliente. Então, você já facilitou e muito o trabalho do jurídico, não é, Estela? Sim, certamente. Eu queria dizer assim, o trader também precisa fazer esse trabalho de saber o design da sua operação, né, de acordo com os melhores objetivos para a empresa. Estou pensando aqui, gente. As associações, essas regras que a gente adota, você falou ANEC, né, a SAL, RSA, a gente faz uma referência, elas estão bem prontas para serem usadas muito rápido pelos traders. Mas vocês precisam fazer uma menção na sua boleta, no seu Business Confirmation, né? Olha, pelas regras da SAL. Pronto, vocês resolveram muitos pontos jurídicos. Vocês deram uma segurança imensa, porque tem standards para cada coisa que acontece na operação, né? Pelo fato de vocês referenciarem uma regra padrão. Gente, o que eu mais vejo é trader querer fazer na unha, colocar preço, Incoterm e achar que, ok. Gente, qual é a lei de regência? Eu gosto de fazer esse exemplo. Eu sou uma empresa brasileira, exportadora brasileira, estou vendendo para a China uma commodity que as regras são de Londres, com um navio de bandeira do Panamá, né? E o comprador final é, sei lá, europeu. Qual é a lei de regência desse negócio? Gente, a gente está navegando em mares internacionais, né? Não existe uma lei de regência, a não ser que a gente diga qual é. Não existe uma regra padrão para esse negócio, a não ser que a gente diga qual é. Então, essa é a maior briga que eu tive. Não briga, né? Mas é a maior discussão que eu tenho com os traders. Pessoal, é muito importante que vocês façam uma referência a um padrão ou a uma lei para a gente ter um norte. Onde vamos, né? Se tivermos um problema, vamos discutir aonde. Se tivermos uma divergência, qual é a regra que vai ser o nosso parâmetro para decidir quem está certo e quem está errado, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, para os advogados, qual que é a cláusula mais importante de contrato internacional? Eu falo assim, comece pelo fim do contrato, que geralmente está lá. É lei de regência e onde estamos a resolução dos conflitos. Se eu não tiver mais nada escrito num contrato, mas eu tiver uma referência de onde eu posso ir, socorrer, que regra, pronto, eu resolvi 80% do problema. E isso, gente, os traders que estão me ouvindo, é uma linha, uma palavra que vocês colocam num fechamento comercial, né? Então, é muito importante a gente estar sempre alinhado e o trader está treinado para fazer bons business confirmation. Acho que você tem falado muito isso. Eu lembro quando trabalhamos juntos, o Renato ele sentava do meu lado e a gente fazia bons business confirmation. Acho que ele sempre foi muito preocupado com isso, porque ele tinha a visão, né? Como que um ambiente regulatório vai poder influenciar no sucesso daquela transação. Nenhum trader quer vender, fechar em quantidade de negócios, mas sem qualidade. Se todos aqueles negócios que você fecha, você não entrega, você falha, o time não te acompanha na execução. O trader é um líder de equipe. Sempre digo isso também, gente. Vocês estão fechando um negócio que tem toda uma equipe de pós-venda, de operações, jurídico. Vocês levam uma empresa junto com vocês em cada negócio, né? Então, é muito importante buscar também esse alinhamento prévio de quem está indo atrás do que vocês fecharam, tá? Então, buscar uma formação é assim, um caminho assim, excelente. Inclusive, os traders de sucesso que eu conheço, todos eles buscaram formações semelhantes à sua, Renato, mas também se aproximaram muito do jurídico, do tributário, como viver sem amizade com... Eu falo, quer ver se a sua carreira está dando certo, trader? Você tem que começar a falar muito com o advogado e com o tributarista da empresa. Não é, Renato? Sim, sem dúvida. Tem que ser melhor amigo, tem que chegar lá, tratar bem.
Não, é verdade. Se você nunca falou com o advogado, não está indo bem. Sabe por quê? Você está deixando de agregar nos seus negócios coisas muito relevantes. Hoje em dia, a gente costumava falar, lá em 2010, né? Que o compliance hoje não é mais diferencial. Isso, assim, há 20 anos atrás deixou de ser. Né? Se a gente ainda está repetindo isso, está errado. Não é mais diferencial. É o básico. E o cenário internacional, principalmente, Renato, não sei, a gente pode ir mudando para esse assunto também, vou acabar entrando, mas as normas internacionais, os desafios que a contemporaneidade trouxe para os negócios, vocês estão vendo a questão das tarifas, as relações governamentais, guerras, influenciando diretamente os negócios das empresas. A gente não pode deixar de sentir esses impactos e como que o ambiente regulatório virou hoje muito importante. Quem não domina o ambiente regulatório perde negócios ou sai das mesas, porque realmente são fatores que preponderam a qualquer outra coisa, né, na atividade de uma empresa. Então, por isso eu digo que não é que o jurídico se torna mais importante. Ele sempre esteve lá e sempre foi importante. Mas eu acho que o awareness das pessoas, né, o senso de o quanto é relevante conhecer esses assuntos está se ampliando e fico feliz com isso. Sim, e obrigado por reforçar esses assuntos que eu falo bastante para os traders que tem que ser bem Caxias nesse sentido. Né? E aí quando tem alguém que fala, eu sempre agradeço porque são mais vozes dando o relato de algo que realmente é relevante. Eu até marquei aqui para a gente falar os erros que os traders mais cometem na formação de contrato e tudo mais, mas eu acho que ficou bem claro. Né? Se você não faz essas menções, como a Estela comentou, né? Simplesmente se você colocar lá preço, Incoterm e delivery, pode ter certeza que está deixando um monte de porta aberta para dar problema. E mais uma vez eu queria reforçar. O contrato ele não serve para você esmagar a tua contraparte. A gente é trader, é um mundo que vai e volta, é um mundo pequeno, é um mundo de ter boa reputação e construir boas relações. Nesse sentido, se você você tem uma arma gigantesca na mão, né, que é um contrato bem redigido. Isso não significa que você vai sair matando por aí todo mundo. Mas eu já vivi inúmeras situações e felizmente todas elas consegui conduzir muito bem. Por quê? Porque eu tinha a tal da barganha jurídica. No final, eu estava mais certo do que ele. Né? E aí eu falo mais certo do que ele, significa que existe sempre uma zona cinzenta. Mas o fato de existir a possibilidade de você ter nota 7 de chance e ele nota 3, né? O cara fala assim, puta, eu não posso ser tão duro com o Renato. Eu vou mais na bola aqui. E aí você vai conduzindo a solução do problema, sem precisar esmagar, e você vai percebendo que aquela barganha jurídica que você construiu, na resolução comercial, fica mais fácil. E aí, no final, se o teu cliente, o teu fornecedor falou assim, putz, você teve a chance de me matar, mas você não me matou. Mesmo você tendo mais arma, mais ferramental, você protegeu a sua empresa, que é o mais importante. Aquele teu negócio, ele gerou o resultado que era esperado. E você não matou a contraparte, ele vai ser grato por aquilo, né? Então, eu acho que esse bate-bola, ele funciona muito nesse sentido. Vocês que são traders já viveram isso. Se não viveram, vão viver e vão lembrar disso que eu acabei de falar. E aí a pergunta para a Estela. Não basta escrever o contrato, né, Estela? Não basta escrever a Basic Confirmation. Tem a lance da execução. Né? O contrato tem uma história, início, meio e fim. E execução bem feita é quando o time de execução, de Comex, ele faz as formalizações certas, tem um nomination, uma nomeação, ele faz a nomeação, tem um Kind Reminder 1, Kind Reminder 2, Kind Reminder 3, você mostrar goodwill, boa fé, tá acontecendo tal problema, você já avisa antes, documenta, formaliza. Porque se você tem um contrato bem redigido e o time de execução
falha ao executar o que está redigido, o contrato válido depois de todas essas depois de todas essas falhas, vira outro, né? É como se você redigisse o contrato de uma forma pior. E o contrário é verdadeiro. Se você executa bem esse contrato e a contraparte executa mal, é como se a versão contrato linha desse contrato ficasse mais ao nosso favor. Então, o lance dessa execução, ela é talvez até mais importante, né, Estela? Você fala, eu fico feliz de escutar um trader falando isso, sabe? Porque é muito importante saber que o contrato, né? Lembra, gente, que eu falei que vem da prática, né? E o contrato é um ajuste de partes que estão sentadas na mesma posição numa mesa e ele acaba ficando dinâmico. Né? Nós fechamos os termos comerciais para aquela entrega e durante a execução do contrato acontecem diversos pontos de conflito e checkpoints dessa negociação primordial, né? Se você depender do jeito que você se comunica nessa execução, você vai aditando os termos daquela resolução inicial. Posso dar um exemplo? Sim. Por exemplo, você tem um contrato que é seller's option, né? Ou seja, opção do vendedor aumentar o volume. Vamos supor. Numa data determinada, a seller's option para aumentar ou diminuir o volume. Aí na execução, a execução do time da contraparte, ele fala o seguinte: eu quero, dado a minha opção, aumentar o volume. Ué, a opção era nossa. Mas aí, se o seu time de execução não leu, não conferiu o contrato, não conferiu a business confirmation, ele lê aquele e-mail, estão pedindo aqui o aumento do volume. Conforme solicitado, ok, vamos aumentar o volume. O que passa a valer? Porque aí, no caso, ele inverteu, virou buyer's option. O que passa a valer agora, Estela? O que se pratica. A resposta é essa, gente. Se você fala uma coisa e pratica outra, vale o que você pratica. Então, nesse momento... Ficou documentado, né? Exato. Você documenta, mas você faz aquilo, né? Você acabou de mudar o que o trader fez. Né? Você direcionou a empresa a praticar outra coisa. Numa relação de disputa, isso vai entrar, né? Olha, peraí, o contrato foi ou não aditado? E a gente vai ver, puxa, houve uma concordância, não foi do trader, mas houve uma concordância, a empresa fez aquilo, então ela concordou com o novo posicionamento. O contrato foi alterado, gente. Então, a execução, ela é viva do contrato, né? Por isso, é muito importante que o trader leve o que ele fechou e o que se espera daquele contrato, treine o time. Sabe? Às vezes a gente, em grandes negócios ou em operações que a gente faz um setup para larga escala, precisa de treinamento de contrato. Né? O trader faz com o jurídico, faz com as áreas, a montagem daquela operação. A gente pega todo o time, coloca um board, coloca na mesma página. Né? Gente, a execução é assim. Esse diálogo é essencial. Para quê? Para que as partes... Porque assim, tem gente muito boa de execução, né? Vou fazer um parênteses aqui. Tem profissionais maravilhosos da logística, de operações, que... Olha, eu tenho tanto orgulho quando eu vejo que eles realmente são atentos e leem e escrevem direito e tentam fazer os reminders e reservam as posições, né? Eu acho que é muito importante reservar no momento que deu um conflito. Às vezes não é aquela hora que você vai resolver, mas você precisa reservar a posição da companhia. Falar, olha, nós vamos deixar aqui demarcado que não concordamos, que nós queremos trazer depois para uma discussão posterior, se der algum problema. Isso é muito importante, isso é treinamento, tá? Precisa ter treinamento para fazer isso. E aqui que fique bem claro, o jurídico nessas empresas, elas são muito mais consultores. Eles não têm tempo para ficar acompanhando a execução de todos os negócios. Eu já ouvi, né, em alguns casos, o time de execução falar o seguinte: mas isso é coisa de jurídico. Errado. O coisa de jurídico é do trader e é da execução. O jurídico já falou como tem que ser feito. Ele já nos protegeu. Ele já nos indicou como tem que ser escrito. Então, nesse momento, a execução sendo o braço do jurídico, ou sendo a voz do jurídico diante da execução do contrato. Então, Perfeito, esse Renato. treinamento ele tem que existir.
e entrou numa situação estranha, falou, aconteceu um negócio diferente, saiu do padrão aqui, é imprescindível, naquele momento, chamar o jurídico e falar, ó, o negócio saiu um pouco do rotineiro. Me ajuda agora a analisar e redigir um e-mail para dar uma resposta adequada, porque eu não estou sabendo aqui, diante do nosso treinamento, diante do nosso BC, diante do nosso contrato, isso aqui saiu um pouco. Me ajuda agora a redigir esse e-mail. Eu tenho certeza que o jurídico adora esse tipo de coisa, né? Nossa, Renato, muito importante. Essa é a vida do trading, né? Exatamente isso, gente. Nas empresas, nos advogados, e principalmente especializados nessas áreas, imagina em disputa marítima, né? São poucos profissionais, às vezes, para uma operação enorme, cuida de várias empresas, vários tipos de operação. Nossa atuação realmente é como consultor. E é o que eu falei, nós atuamos muito na parte anterior, né? Na montagem dos negócios. E nós contamos, sim, que os times de operação estejam treinados. E, gente, a velocidade demandada é tão alta, às vezes você tem horas para responder. Então, não tem como o jurídico estar envolvido. Realmente é um trabalho prévio de treinamento dessas equipes. E o que é o mais importante? Reservar os direitos da empresa, como eu estava falando, e saber posicionar bem para uma futura disputa. Se a gente tem que pensar, se isso der errado, a gente vai perder essa posição, eu preciso estar com meus direitos reservados, eu preciso saber colocar o que foi negociado, o que eu entendo correto, ajustar a rota. E aí nós somos parceiros, sim, tá? Na redação de e-mails de notificação, LOIs, né? Documentos diversos da execução, mas que não tem como existir só com um advogado. Tá? Isso aí é o time de operações. Por isso eu digo, tem gente muito boa no mercado que entende muito bem isso. Né? Acho que quem trabalha há muitos anos, começa a trabalhar na operação de commodities, entende. Eles começam a escrever muito melhor que os advogados, gente. Então, eu fico bem feliz, né? Eu tive sorte também, trabalhei com gente muito boa. E o GPT ajuda bastante, mas não pode... Não existia na nossa época, hein, Renato? Não pode se contar 100% com o GPT, né? É verdade. Tem que conhecer, para você criticar o que a inteligência artificial coloca, você precisa entender aquele negócio. E o time de operações, a primeira coisa que eu falo, assim, quando a gente vai começar a trabalhar com um time novo, né? Pessoal, leiam os contratos. Que também, a gente fala isso para os traders, leiam os contratos, vocês são os owners dos contratos. Se aquele contrato não está funcionando para o seu negócio, para os seus resultados, você precisa ajudar aquilo ali a ser ajustado para funcionar. Né? E a operação é a mesma coisa, gente. Precisam, antes da gente começar os embarques, você precisa entender, é sobre esse contrato. O que diz esse contrato? Deixa eu só entender. Tá. Às vezes, olha, 70% das perguntas do time de operação, a resposta está no contrato. Então, se vocês leem o contrato antes, gente, sabe? Assim, é sempre um convite. O advogado vai convidar vocês sempre a, se preparem para sair disparando os negócios, né? É muito importante. Às vezes é um momento assim de... E isso é raridade, né, Renato? Por exemplo, você acabou se diferenciando tanto que você fazia essa pausa reflexiva e entendia o ambiente onde você estava. E os melhores traders que eu trabalhei também fizeram isso, sabe? Eles tinham aquele momento de respiro, analisar o cenário e pensar, inclusive, uma coisa que você falou, eu gostei muito, reputação. Você tem que colocar tantas coisas na mesa, né? Você está sentando naquela posição que eu falei, de igual para igual. Um dia você que vai levar, outro dia o outro. Essa relação é de longo prazo. A gente tem que pensar em relacionamentos de longo prazo, né? Para a longevidade dos nossos negócios. Então, é isso. Bons contratos, como executar de uma forma justa, né? Esperando que... E reservando, protegendo a sua empresa, mas também entendendo os momentos em que o outro está certo. Né? Eu acho que na resolução de disputas isso é primordial. E o trader, em primeiro lugar, ele tem que ser bom tecnicamente, ter dominado o fundamento, tomar as posições certas, vender bem, comprar bem. Acho que isso é o básico. Agora, se na execução ele colocar tudo a perder... Aí fica complicado. E no mundo corporativo, nessa dinâmica que a gente tem, é muito ruim você ficar com um negócio
truncado, né? O negócio tem que ter fluidez, ele precisa rodar. E quando todo negócio tem muita exposição, né, de logística ou de jurídico, etc., todo negócio fica truncado, você passa a não trabalhar mais em pensar em business, em posição, passa a trabalhar em solução de problemas o tempo inteiro. E quanto mais exposto você está, mais trabalho vai te dar. Então, de novo, se você tem preguiça de ler um contrato, pense que você está economizando muito tempo que você iria se despender depois em resolver pepino numa situação de baixa barganha, fora a tua exposição como profissional dentro da empresa. E aí, assim, a gente falou bastante aqui essa questão da disputa. Eu queria fazer 2 perguntas para você, Stella. O quanto essa construção de barganha e essa incerteza, às vezes, de o quanto a gente realmente está numa posição de força, o quanto a gente está numa posição de fraqueza. Muitas vezes no direito você não consegue ter uma certeza 100%. Eu queria que você nos trouxesse um pouco mais de materialidade. O que é isso na prática, né? Por que não é simplesmente assim, eu tô certo e ele tá errado? E o quanto essa construção, de fato, ela gera uma vantagem. E no final das contas, você constrói essa barganha para que você resolva comercialmente. Essa é a grande chave. Mas se chegar numa situação que você vai ter que ir para uma disputa, como que é esse lance da disputa? É muito caro? Qual o nível de exposição que vale a pena? Por exemplo, estamos enfrentando aqui um problema de $100 mil. Estamos enfrentando um problema de $50 milhões. Como que você pondera isso? Eu acho que não é tão fácil chegar nessa decisão, mas muitas vezes a arbitragem em Londres, contratar escritório, você está lidando com uma outra grande empresa, vai contratar, você sabe que eles vão se preparar para a briga. Então me dá um pouco mais desse lance da força dessa barganha, o quanto de fato ela realmente é uma barganha. E se não for para uma disputa, quando vale a pena entrar na disputa, quando não vale entrar na disputa. Acho que isso aí também, quem não entrou em disputa vai ter sempre essa dúvida. E quem mesmo entrou em disputa também ainda deve ter dúvida. Acho que é muita coisa que você falou, deixa eu ir por partes aqui para eu tentar atender. Olha, gente, quando ele fala de barganha, eu acho que a gente está num ambiente comercial, certo? Existe a barganha comercial, que é a da posição de preponderância econômica, né? Vamos falar nesses termos. Uma empresa, às vezes, tem mais influência, mais poder na mesa de negociação do que outra. Então, a gente tem que conhecer qual que é a nossa posição de barganha comercial naquele momento. Isso define a nossa estratégia de avançar e recuar, né, na ousadia comercial. Né? O que eu quero ganhar, o quanto eu quero ganhar, impacta muito em preço, né? O ambiente de barganha comercial. Mas, Renato, vou te dizer uma coisa. No mundo jurídico, a barganha comercial e nos ambientes de arbitragem, de resolução de disputas, ela tem menos espaço quando a gente chega num limite de trazer para uma disputa formal. Tá? Enquanto nós temos oportunidade, se eu estou numa posição bacana de barganha comercial e eu tenho a oportunidade de resolver aquele problema, até o advogado diz, resolve agora, porque depois a gente tem custos e uma complexidade elevadíssima para conseguir uma posição semelhante, tá? Então, assim, a barganha comercial, ela tem que ser usada na resolução de disputas. E aí eu me refiro não só da barganha comercial, mas da barganha comercial advinda de uma vantagem jurídica. Acho que era isso que eu queria deixar claro. Estamos numa posição de força ou de fraqueza em termos jurídicos. O quanto isso realmente se materializa na disputa e depois na arbitragem. Além das posições de preponderância econômica, você se colocar com um contrato de qualidade, seguro que você tem uma regra boa, que você está fazendo de acordo com o mercado, que você está executando bem, né, que você disse, isso realmente cria uma vantagem muito grande se você chega a uma disputa formal.
tá? Eu acho assim, quando nós temos barganhas simplesmente comercial, eu estou numa posição, né, melhor, use isso para tentar resolver os problemas. Porque o melhor disputa é não existir disputa numa arbitragem, gente. A melhor coisa é não existir um processo, né? Mas nós estamos aqui, advogados, para esse momento. E nosso ambiente é extremamente formalista, extremamente dependente do que está escrito, extremamente dependente de analisar o que foi combinado, o que se praticou. E isso, gente, não é só palavra, não é mais como na barganha comercial, que às vezes você ganha porque o outro não quer te pressionar demais. É no papel. Você tem que comprovar, né? Então, assim, é imensamente valioso você ter um bom trabalho de formalização, bons contratos e um bom setup da sua operação, né? E o juiz vai ver isso de fato? Vê. Você acha que ele tem mais chance de ele decidir ao seu favor? Sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Em disputas judiciais é muito formal, tá? Nas arbitragens também. A única diferença é que nas arbitragens, quando a gente coloca o corpo de árbitros, né, são pessoas de mercado que têm experiência na prática do mercado. Então, tem muitos traders, ex-traders, pessoas que operaram. Então, além disso, elas trazem o conhecimento jurídico, mas elas também entendem o que é certo e o que é errado naquele microambiente. Então, essa qualidade técnica dos árbitros facilita, mas ela não se define pela barganha comercial. É pelo que está escrito e pelas provas, como foi executado. E gente, é muito formal o processo arbitral, tá? E a gente precisa estar assim muito atento. Os advogados vão fazer um trabalho bem extenso de coletar todos os e-mails, coletar todas as conversas, mesmo por WhatsApp, né? Por qualquer meio. A gente tem um trabalho grande de definir. Porque tudo isso é acessado numa arbitragem, Renato. O árbitro ele quer saber o que foi falado durante a execução, todo o diálogo da execução, né? Então, veja só, por isso que a gente fala formaliza. Quando chega a ter realmente um problema grave, tudo isso é acessado. E não é simples, é bem complexo. Você me perguntou sobre custos. Olha, desculpe. Hoje em dia, uma arbitragem, a gente tem que pagar os honorários, os custos administrativos da Câmara Arbitral, em qualquer lugar, qualquer país, tá? Eles variam muito, tá? Nós temos que pagar os honorários dos árbitros, os honorários dos advogados, que vão revisar, fazer a estratégia do litígio, revisar as peças. Isso tudo é muito alto, principalmente quando a gente está numa arbitragem internacional, né? Às vezes num país estrangeiro, pensando aqui nas empresas brasileiras, uma arbitragem nos Estados Unidos, em Londres, Singapura, tudo tem que ser acessado, né, em outra moeda. Então, eu diria, uma disputa de $1.000, milhares de dólares, resolva ela comercialmente, né? Se passar de milhões, aí você pode pensar, economicamente vale mais a pena uma arbitragem. Uma disputa de $50 mil não vale uma arbitragem, gente. Tá? Mesmo que você nomeie um procedimento mais simples numa Câmara, por exemplo. Existem procedimentos que você faz com um árbitro, as partes concordam que um árbitro resolve. E outros, que são os procedimentos mais complexos, 3 árbitros, né? E esses são mais caros. Mas, mesmo assim, eu diria, milhares de dólares, não, hoje em dia, é um cenário que você pode estender muito em honorários, não bate os custos. E se você ganha? Se você ganha a disputa, a contraparte tem que pagar os custos? Sim, pagar os custos administrativos e os honorários dos árbitros. Mas não quer dizer que você não tenha incorrido em diversos outros custos que ninguém vai pagar. Ah, é? Sim, por exemplo, os seus próprios advogados e advisors que você utilizou para montar a estratégia, né? Os advogados que você utilizou para revisar todas as peças, para fazer as reuniões. Então, existem muitos custos que vão ficar na mesa ainda, né? Ou seja, gente, disputa pequena, você pode até coletar os custos da arbitragem, mas ninguém vai para uma arbitragem sem chamar uns advisors, uns consultores que nos dariam uma assessoria para essa briga. E aí, eventualmente, o custo dessa consultoria é mais caro do que o valor da disputa. Então, pensem bem antes de entrar numa disputa. Por isso que o comercial sempre vai prevalecer.
Sim, assim, as arbitragens hoje marítimas, ela também tem, por exemplo, a gente tem a London Maritime Arbitration Association, ela tem uma velocidade muito grande, árbitros extremamente especializados, né, que você pode nomear na operação marítima, eles conhecem profundamente os mercados. Então, assim, quanto ao corpo técnico, você está lá não só na mão de burocratas, né? Só de advogados, não. Pelo contrário, você está na mão de quem opera, né? Mas, gente, é muito caro. Eu acho assim, vejo a realidade das empresas que eu trabalhei aqui, a gente sempre evitou muito. É que realmente são empresas de porte muito grande, né? Com carregamentos muito grandes, questões muito importantes que envolvem dinheiro relevante, somas relevantes. E faz sentido ir para arbitragem, tá? Mas, assim, pensando no mundo, né, das commodities que nós operamos, são poucas empresas, né, que estão no mercado há muito tempo, se conhecem, os times se conhecem. Assim, ir para uma arbitragem acaba sendo o último recurso. É muito desgastante para todos, né? Sim. Gera um ruído na reputação, todo o mercado fica sabendo. É confidencial o termo da arbitragem, mas que existe uma disputa, todo mundo acaba sabendo, né? Sim, sim. Não, e drena tempo de todo mundo, né? Que você poderia estar usando para outras coisas. Gente, esse ponto, sim. Para um advogado, eu atuei em arbitragens e coordenei arbitragens, né, litígios de trading e de shipping em algumas empresas. Foi muito, muito desgastante. É muito tempo de honorário. Gente, acho que eu levei meses, horas assim imensas trabalhando em estratégias de defesa, em revisão de petições. Enfim, são horas extensas que a gente podia estar produzindo outros resultados, Sim. sabe? Então, no final, a gente aprende a lutar jiu-jitsu, mas não quer brigar. É só Exato. para saber se defender. Eu gosto de dizer o seguinte, E o claro, outro, sabendo que você sabe lutar jiu-jitsu, não vai querer mexer contigo. Então, essa tão seria uma legal. boa analogia. Eu acho tão interessante a gente conhecer toda essa, né, a cadeia do trade, a gente fala o ciclo do trading completo, né, onde que ele pode parar até numa disputa, mas a gente usa tudo isso, como você está falando, para fazer bons negócios, montar boas operações. O segredo do trading, Renato, eu vivo dizendo isso, quem me conhece, mas é uma boa montagem, um bom setup, design, né? Se eu usar a palavra, eu estou aqui porque eu realmente falo. Vamos parar, olhar o cenário regulatório, montar boas estruturas, montar boas operações. Isso tudo aumenta a velocidade, segurança, barganha, tudo que nós falamos aqui, né? E vem desse olhar de, poxa, eu preciso trabalhar com uma equipe maior do que a equipe comercial. Eu preciso trabalhar, eu trago o resultado para a empresa, mas tem muita gente na minha operação. Eu vou levar um time comigo, né? Desde de cada negócio que você fecha, você leva um time. E trabalhar time, acho que por isso, acho que o trader tem um campo ótimo para exercer liderança, né? Para estar junto, para aprender com as áreas de funções. Tributaristas, acho que trader precisa conhecer o tributo da sua commodity, no Tudo. país de origem, no país de destino, né? Precisa conhecer tudo, eu sempre falo isso para os traders, né? Acho que quase fica até chato, repetitivo, Não. mas é bom bater na mesma tecla porque fica evidente. É uma formação realmente multidisciplinar, né? E exige um profissional atento à realidade. É. Atento ao que é praticado e atento às notícias, atento à realidade. E é apaixonante, não é, Renato? Sem dúvida. Antes de a gente chegar no fechamento, te avançou um pouco, porque o tema estava super gostoso e bastante relevante. Vai fazer diferença na vida de vocês, quem prestar atenção. Tenho certeza que vai fazer diferença. Você comentou sobre compliance, eu senti que você queria falar um pouco sobre isso. E ainda mais em momentos de guerra, regulação, ESG. Acho que o mundo hoje é um mundo que se preocupa muito mais com que, não só com o produto que é vendido e comercializado, mas o como ele é produzido, como a consequência dele, o desdobramento dele. Enfim, o mundo está mais crítico, está colocando mais lupa e os movimentos geopolíticos eles estão complexos, né?
O que você me diz sobre isso, né? E você acha que um trader precisa minimamente entender sobre esses assuntos ou isso é papo de advogado? Eu diria não minimamente mais nesse cenário, gente. Hoje em dia, isso está regendo o trading. Né? Você quer fazer trading de petróleo? Então, olha o que está acontecendo. Né? As zonas de guerra. E a logística? E a disponibilidade de containers? Assim, pessoal, vocês sabem o que está acontecendo. Vocês veem na mesa. Se vocês não olharem a origem, né, nas notícias, no que está acontecendo. Então, hoje em dia, conhecer os impactos da geopolítica, entender os ambientes regulatórios, que estão ficando cada vez mais complexos, é essencial. E eu digo assim, na atividade do trading, pelo menos uma questão de compliance, não, tem várias, tá? Mas pelo menos uma tem que ser de conhecimento amplo do trader, que é o cenário de sanções e embargos e boicotes às exportações econômicos, tá? São regras que vêm de diversas origens, podem vir das Nações Unidas, mas cada país ou bloco de países emite uma série de regras sobre produtos, sobre operações financeiras e tudo isso, gente, impacta o dia a dia do trade. Antes de você continuar, vou fazer uma pergunta prática. É possível, por exemplo, exportar alimento para países sancionados? A própria OFAC, ela permite isso explicitamente. Aí você fecha um contrato de trade finance com o banco e o banco fala que você não pode fazer negócio com aquele país. E aí? Para a gente chegar nessa conclusão de que alimento é permitido, alguém teve que ler muita regra, gente. Tá? Porque sim, são regras muito complexas, tá? A OFAC, por exemplo, é uma das maiores emissoras de regras, né, sobre controles de exportações, de trânsito de produtos. E existem muitas exceções muito detalhadas. E ali no meio das exceções você encontra para produtos alimentícios. Só que você precisa, além disso, Renato, você não pode nem generalizar, porque você precisa entender a origem e o destino do produto e como vai ser o fluxo financeiro do produto, para a gente chegar numa conclusão. Olha, a gente teve muito essa conversa quando trabalhava juntos, né? Porque a gente tem lá uma lista de países que a OFAC sanciona. Os tipos de sanção, e vimos que o nosso produto está numa exceção, porque é alimentício, podemos exportar. Mas, gente, existem agora uma natureza de produto, regras sobre fluxo de produto e regras sobre transações financeiras. Essas daqui estão ficando muito complexas. Elas chegam no nível do país, das empresas, das pessoas físicas, das nacionalidades dos empregados que estão envolvidos no trade. Gente, nós estamos num mundo que está cada vez mais complicado e burocrata para essas questões. Há bancos, instituições financeiras, Renato, que operam níveis de risco, né? Dependendo da operação que eles montam para se financiar também, eles vão assumindo ou não riscos de contraparte, certo? E existem bancos extremamente conservadores, só pelo fato de você ter uma filial num país que foi mencionado em algum lugar, você não faz negócio. É um negócio absurdo, porque a regra ela permite aquela transação numa exceção. Mas veja só, está ficando tão extenso que, às vezes, por política de risco, eles adotam um degrau mais alto. Falam, não faço negócio com quem é de tal país. Pum! Tira da mesa todos os negócios para não nem pensar em correr o risco. Porque hoje, gente, para você fazer negócios com países sensíveis, você precisa realmente fazer um desdobramento a fundo dessas normas, né? Que estão complexas, eu insisto, assim, estão bem complexas e detalhadas e demandam um estudo, né? Uma avaliação. E a gente vê, por exemplo, esse exemplo que você trouxe realmente é uma política conservadora de um banco que não quer ter times para analisar cada negócio, certo? Quer cortar o mal pela raiz, nivelar assim num nível acima. E não faz negócio com você. E te tirou da mesa. Aí se você quiser perder o emprego facilmente, você ser o espertão, falou com o jurídico, viu que dá para fazer negócio com aquele país, aquele produto. É um país sancionado, mas está liberado. Aquele tipo de produto. Aí você não consultou os contratos de tesouraria e o principal banco financiador da tua trade tá explícito que não pode fazer negócio com aquele país. Todas as suas linhas caem do dia para a noite
e a teu trade não tem mais dinheiro, não tem mais fluxo de caixa. O seu contrato lindo foi, né? Às vezes Morreu. tinha um prêmio, tinha lá 10, 20 dólares de prêmio para vender ali e perdeu o fluxo de caixa da empresa, quebrou a empresa. Isso. Pessoal, exato. Acho que é muito importante esse exemplo, Renato. A gente fala muito aqui da mesa de trading, né? Fala do comercial com o jurídico, mas tem esse outro lado. Além do regulatório, que são os ambientes, né? O panorama de sanções, anticorrupção, a gente fala de várias questões de compliance. Mas tem isso, a relação entre outros contratos, principalmente financeiros. Né? O trading não existe sem o finance. Né? De onde vem o dinheiro para comprar? Que linha que eu estou usando para comprar? E o que eu faço com a venda, o resultado da venda? Gente, isso é muito importante. O que o Renato trouxe exemplo, guardem ele para a vida. Porque é preciso, sim, conhecer de onde vem o seu funding. Né? Isso é só uma fagulha de conhecimento. Quem fizer o curso está mais do que preparado. Você fala bastante de trade finance? Eu falo de tudo. Assim, essa prática do dia a dia, quem não domina isso, cai em armadilha. Então, não é brincadeira, tá? Eu brinco aqui, eu quero sempre vender meu curso, obviamente, mas olha aqui o que um bate-papo já nos traz aqui e a gente só está começando, tá? Então, o negócio é complexo, tem que ser levado a sério. Desculpa agora já puxar o fechamento, o papo tá uma delícia, mas eu queria que você trouxesse um pouco aqui, né, do que você traz de dicas, né, para um advogado, como ele se diferencia, né, como que se está precisando de profissionais com esse conhecimento no mercado de commodity trading ou não, né, tá fácil ou difícil de contratar. Me traga aqui um pouco de sugestões, né? Coisas que te ajudaram a ser a Estela, que se diferenciou no seu caminho e podem ajudar as pessoas que estão começando a trilhar essa carreira ou querem fazer uma transição. Primeira coisa, eu vou falar com os advogados, então, tá? Porque, como eu falei no começo, pessoal, não é uma formação que você tem aprofundada na faculdade, né? Nos bancos de faculdade. Você vai buscar depois uma formação formal em pós-graduação. Então, uma pós-graduação em comércio internacional, um mestrado, pós-graduação em comércio internacional, para você começar a entender melhor da onde vem, por exemplo, estudar o comércio internacional a fundo, né? Começar a estudar o direito das commodities, mas é uma formação que você também tem que se relacionar. É uma formação relacional, porque não tem nada... Assim, essa foi minha trajetória, então também eu ressalto isso, né? Foi a minha experiência. Foi muito importante. Até hoje, gente, eu preciso visitar a operação. Eu preciso estar com os traders, eu preciso conhecer como é o meu financiamento da empresa que eu trabalho. Então, sentar com as pessoas, entender aquele cenário e o advogado aportar os seus conhecimentos para aquele resultado, para aquela realidade. E não o contrário, a gente não vai ditar como eles têm que fazer. Eu acho que hoje a gente vai lá, aprende deles e melhora. Né? E trazer despertá-los para esse planejamento de boas estruturas, bom design, prestar atenção, trazer esse cenário de legislações de sanções, né? Para eles é muito importante. Então, assim, tem informação em comércio exterior, eu acho muito, muito legal para o advogado já começar estudando comércio exterior também. Brasileiro, né? Ajuda a entender depois as regras de comércio exterior dos outros países que você vai operar, tá? Entender os Incoterms, estudar os termos das associações internacionais, leiam os contratos padrão, ANEC, GAFTA, a SAL, o BP, todos os contratos de petróleo. Assim, tem que ser curioso, tem que buscar coisas fora da caixinha jurídica. Ler documentos comerciais é muito importante, regras da bolsa, né? Precificação, advogado, aquilo ali é um mistério, Renato. A gente nem admira como vocês conseguem aprender tão rápido, né? Como funciona, mas a gente precisa ler. Às vezes o trader sabe como é na prática, mas nunca leu. Vai ler a regra da Bolsa de Nova York. Leia os contratos padrão das bolsas. Isso é uma aula, gente. Está à disposição, está na internet, né, Renato? Eu acho que, assim, tendo uma mentoria, como um curso do Renato, outras coisas, e lendo esses documentos, a gente já está, assim, se formando. Eu acho que tem muito autodidatismo na área de trading também, né?
precisa ser uma pessoa aberta a novos conhecimentos, curiosíssima. Tem que ser curioso, tem que se meter o dedo em onde não foi chamado o tempo inteiro. O advogado precisa, assim, estar envolvido em coisas que não são da área jurídica o tempo inteiro. Você precisa ter curiosidade de como coloca a mangueira para encher o abastecimento do navio tal. E qual é o nome do equipamento, e vai falar com o engenheiro. É muito legal, gente. É divertidíssimo. Mas é para pessoas curiosas, né? Abertas e relacionais. Eu vejo isso muito importante, além da formação, né, acadêmica. Precisa ter curiosidade de conhecer outras legislações, então, um pouco do direito inglês, um pouco dos costumes comerciais, ler documentos da operação. Então, leia um BL, advogado. Se você nunca leu um BL, leia um BL. O verso do BL é um contrato de transporte, né? E ele está regido por vários tratados. Está lá escrito a lei, está escrito o tratado, tem as cláusulas padrão do direito marítimo. Gente, é tanta coisa. Eu vou ficar falando aqui, porque eu também gosto muito. Mas é isso, acho que tem que ser aberto e curioso o advogado. O trader, gente, é isso também. Ser um líder da operação comercial. Não apenas um fechador de negócio, certo, Renato? Precisa ser um líder, você buscar as áreas para te apoiarem no setup, né, no design, e depois levá-las, conduzi-las a uma boa execução. Isso é papel do trader. Eu vejo assim, os melhores traders que eu trabalhei sempre fizeram isso. Então, essa é a minha dica. Obrigado, Estela. Quer deixar alguma dica de livro, algum podcast para a turma ter um pouquinho do que você já adquiriu de conhecimento ou gosta de ler e ouvir? É o que eu falei, gente. Eu gosto de recomendar a leitura dos documentos comerciais, que eu acho que é muito rico para todos os profissionais. Aqui não vou separar por caixinha. Uhum. Então, assim, para o trader é muito bom ler regra da bolsa, ler a regra dos contratos de commodities. Mas tem um livro para os advogados, inclusive iniciantes, que é da professora Eliane Ottaviani Martins, que é o livro de contratos do direito marítimo. Depois eu vou trazer o nome, a gente coloca num link, para também não me equivocar. E assim, é uma linguagem fácil. Ela é hoje diretora da Maritime Law Academy, eu admiro muito o trabalho. Ela está trazendo assim, conhecimentos de commodities mais formais para profissionais jurídicos e várias outras associações que se reúnem para falar do direito marítimo e para falar do direito de commodities. Acho que a gente também não está mais tão isolado, sabe? Perfeito. A gente tem uma comunidade hoje. Foi muito bom o bate-papo. Obrigado, Estela. Obrigada, Renato. Muito enriquecedor. Obrigada. Espero que tenha ajudado vocês. Estou à disposição, acho que tenho aqui aulas no curso, né? E estou à disposição, lá estão os meus contatos também, se desejarem tirar dúvidas. Sim, entre em contato com a Estelinha que ela vai ajudar bastante. Mas valeu, Estela. Obrigado e espero que vocês tenham gostado e até os próximos episódios. Um abraço.